Olá, caros alunos e alunas e todos os amigos aí do YouTube, certo? Então, como eu já havia dito em outro vídeo, havia necessidade de eu fazer um vídeo aí mostrando um pouco, contando um pouco a minha história. Nada mais justo num canal de ensino de história você contar a história do professor de história. Então, vamos ao vídeo? Bom, como toda história, começa diretamente do nascimento. Claro, eu nasci há 39 anos atrás em Paracambi, uma cidadezinha pequenininha na divisa aí da Baixada Fluminense. Logo muito cedo, com 1 ano e meio, 2 anos de idade, eu saí, minha família saiu de Paracambi e se mudou para uma cidade chamada Sapucaia, outra cidadezinha pequenininha, no interior do estado do Rio, na divisa também com o estado aí, no caso, na divisa com o estado de Minas Gerais. Nessa cidade chamada Sapucaia, eu passei toda a minha infância e parte da minha adolescência. Estudei sempre no mesmo colégio, desde pequenininho, do pré-escolar até, na minha época, a 8ª série, hoje o 9º ano do ensino fundamental, na mesma escola, que era a Escola Estadual Maurício de Abreu, uma escola pública, uma escola que eu gostava muito dessa escola, ficava no centro da cidade e eu tive grandes professores, inclusive a minha professora de História na época, a Thelma Feijó. Bom, por volta aí de 1996, a minha família decidiu mudar para Teresópolis e eu vim aqui cursar o ensino médio aqui em Teresópolis e fui estudar numa escola chamada CESO, que a escola ela fica dentro da Unifeso, de uma universidade que tem aqui na cidade de Teresópolis. Bom, nessa escola, basicamente, os 3 anos de ensino médio eu tive aula com 2 professores, o Paulo Lucic e a Sônia, certo? 2 grandes professores que eu gostava muito dessas aulas de história. Mas o que acontece? Desde criança eu tinha um sonho. O meu sonho de criança era ser médico. Veja só que coisa. Porém, quando eu cheguei no ensino médio, comecei a estudar um pouco mais a sério, com mais vontade, com mais afinco. Eu comecei a perceber que a medicina não era bem a minha área. Eu não gostava muito da área ali da biomédica, biologia não era uma coisa que me atraía, que eu tinha vontade de estudar. E por outro lado, eu adorava a aula de história, gostava da aula de geografia, sempre fui muito mais voltado para a área de ciências humanas do que propriamente para a área biomédica. Mesmo assim, eu fui teimoso, adolescente, e tentei vestibular. Na minha época, não tinha o Enem, você tinha que fazer o vestibular. Na verdade, até existia o Enem. Eu fiz o primeiro Enem que teve, eu estava lá, eu fiz. Só que o Enem era uma prova para testar o seu conhecimento. Não era uma prova que te levava à universidade como é hoje. Que não tinha a importância que o Enem tem hoje naquela época. Então eu tentei para várias universidades e obviamente não passei. No ano seguinte, isso aí foi em 98, no ano seguinte, em 99, eu fiz pré-vestibular e tudo mais, só que dessa vez eu tentei para a faculdade de psicologia e bateu na trave. Eu quase fui chamado para psicologia, para estudar psicologia na UERJ, mas acabou que não consegui. E aí eu não fiz mais pré-vestibular, fiquei estudando em casa no ano de 2000 e com muito empenho eu falei assim, bom, já que não deu certo a área aí de medicina, não deu certo psicologia, o que eu gosto, o que eu realmente, depois desse tempo todo de estudo, o que eu gosto de estudar, o que me dá prazer em estudar, é história. Então eu vou tentar faculdade de história. Fiz o pré-vestibular em 2000, no início de 2001, e consegui passar para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E olha que coisa interessante e bacana da minha história, que envolve também a faculdade, que eu fiz parte da primeira turma de História da Rural, ou seja,
A minha história e a história da Rural, elas se entrelaçam em 2001. A gente começa uma nova história. Lá eu tive professores espetaculares, muito bons, outros professores nem tanto, que é normal em qualquer instituição, mas já que eu estou falando dos professores ao longo da época do ensino fundamental, do ensino médio, mas um professor espetacular que me influenciou bastante é o Luiz Edmundo, professor espetacular, e eu me espelhei demais nele para ser o professor que eu sou, né? E muita coisa boa ele ensinou para a gente, como se portar, como agir e tudo mais. O professor, obviamente, espetacular. Então, para a gente dar sequência aí na minha história, em 2001, como eu fui para a Rural fica em Seropédica, também lá na Baixada, ao lado de Paracambi, veja só. Voltei a morar, obviamente, agora na casa dos meus tios, tá? Que sempre foram, desde pequeno, uma segunda família. A tia Elma, o tio Paulo Silas, eles eram uma segunda mãe, um segundo pai para mim. Eu passei 4 anos morando na casa deles. 4 anos muito bacana, de muito conhecimento, de muita coisa boa de morar com eles. Eles tiveram que me aturar aí 4 anos. Então, um abraço, um grande beijo para a tia Elma por ter me aturado aí durante esses 4 anos. Mas durante ali a faculdade eu pensei e organizei os meus estudos da seguinte forma. Os 2 primeiros anos eu tentei puxar o máximo de matéria que era possível. Obviamente eu não podia puxar muita matéria, porque o meu curso era o primeiro curso de História da universidade, então eu fui puxando outras matérias. A parte ali de educação, didática, psicologia da educação, esse tipo de coisa, eu puxei e, digamos assim, a parte final do meu curso tinha menos matérias para eu estudar. E isso deu espaço, como o meu curso era noturno, para que eu arrumasse um trabalho. Então eu fiz um concurso público em Paracambi, para a Prefeitura de Paracambi, e fui ser inspetor de alunos. Tá? O meu primeiro contato direto com a educação foi como inspetor de alunos. Lá eu aprendi muita coisa boa, mas foi um período de trabalho muito difícil. Talvez o período mais complicado de toda a minha vida de trabalho foi aquele em torno ali de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu trabalhei como inspetor de aluno. A situação da escola era uma situação muito difícil, os alunos eram muito complicados, mas mesmo assim eu aprendi bastante como lidar com os alunos, principalmente e essencialmente com aqueles alunos mais complicados. Ali eu aprendi bastante coisa que eu levei e levo até hoje para todos os lugares que eu vou dando aula. Aquele conhecimento ali foi muito bom. Mas em 2005 eu me formei, mais ou menos meados de 2005 eu me formei. Era para ter me formado no final de 2004, mas devido às greves na universidade eu acabei me formando em maio mais ou menos ali de 2005. Decidi sair de Paracambi e voltar a morar aqui em Teresópolis, na casa dos meus pais, e seguir a minha vida aqui em Teresópolis. Em meio a isso tudo, o que aconteceu? Eu não consegui um emprego, né, de imediato aqui e decidi continuar estudando. E aí eu fui fazer um curso de pós-graduação lato sensu. O que é isso? É digamos assim, um estudo que você faz depois da faculdade, tem um período aí de 2 anos, é um curso mais enxuto, digamos assim, não tem um grau de um mestrado, um doutorado, mas é uma coisa que, digamos assim, facilita um pouco a sua vida, uma continuidade do estudo que é muito importante. E eu fui estudar na Universidade Federal Fluminense, lá na UF, em Niterói, uma universidade linda, linda. O campus do Graguatá, onde eu estudava, a minha sala de aula olhava assim, você tinha uma visão panorâmica da Bahia, de Guanabara, do Rio de Janeiro ao fundo, uma coisa linda. E, obviamente, eu tive a oportunidade de estudar ali ao lado de grandes historiadores, vários historiadores de renome estavam lá na UF nessa época. Eu tive aula com vários deles, foi um período muito bom, de muito conhecimento para mim. Bom, e aí eu comecei a trabalhar, obviamente, no meio disso tudo, comecei a trabalhar. E logo, digamos assim, no princípio que eu, aqui no colégio particular aqui de Teresópolis e tudo, eu comecei a perceber que
tinha necessidade, tinha carência de professores de geografia. Isso me levou a fazer mais uma pós-graduação, lato sensu, agora em geografia. E assim eu me tornei professor de história e de geografia. Fiquei nessa dualidade, digamos assim, durante 6 anos dando aula de geografia e história. Até que eu consegui passar num concurso público, certo? Para o Estado. Eu já havia tentado vários concursos públicos. Passei em 2009, eu entrei para o Estado e fui trabalhar, como aqui em Teresópolis não tinha vaga, eu fui trabalhar numa cidade chamada Cachoeiras de Macacu, onde eu trabalhei num colégio espetacular chamado Sol Nascente. Guardo aqui no meu coração todo o pessoal do Sol Nascente, todos os meus alunos do Sol Nascente. Ó, um grande beijo para todos vocês. Foi um período muito bacana, de muita empolgação, desenvolvi alguns projetos lá no Sol Nascente, aprendi bastante, fiquei 3 anos lá, mas 3 anos muito bom. O único problema para mim era a mesma distância, né? Daqui de Teresópolis até Papucaia, onde era a escola, o Colégio Estadual Sol Nascente, são 80 quilômetros. Então 80 quilômetros para ir, 80 quilômetros para voltar é pesado. Então, o que acontece? Eu acabei vindo em 2012 para Teresópolis e cheguei ao CIA José Francisco Lippe, a escola do meu coração, digamos assim. Sou um apaixonado pela essa escola, me encantei pela escola. A escola tem uma infraestrutura para o professor trabalhar que é espetacular e, claro, os alunos muito bons e tudo muito maravilhoso nessa minha história aí com o CIA José Francisco Lippe. Nessa escola também eu cheguei até a direção adjunta, né? Eu fui convidada, a gente participou de um processo seletivo, a Marlene Cupertino como diretora-geral e eu como diretor adjunto, junto com o professor Carlinhos. Então a gente formou uma equipe. Eu passei mais ou menos aí 1 ano e meio na direção adjunta, mas eu percebi que não era a minha praia, que a minha praia é a sala de aula, a minha praia está o contato com os alunos, é disso que eu gosto. Então, no final do ano passado, de 2018, eu decidi sair da direção e me dedicar só à parte aí de professor de história. Só que no meio desse caminho todo, também tive contato com uma outra paixão, porque em 2017, como eu tenho 2 matrículas no estado e tinha um excesso de professores de história, ou seja, não tinha vaga para eu dar aula. De modo que, como na época da faculdade eu tinha feito várias disciplinas de filosofia, eu fui habilitado pelo governo do estado para dar aula de filosofia. Então, de 2017 até agora, eu estou dando aula também de filosofia, algo que eu acho espetacular, maravilhoso. Eu me empolgo, adoro dar aula de filosofia, eu acho muito bacana, apesar de que eu tenho que estudar muito, né? Então, sempre estou estudando bastante para filosofia, eu estudo bastante para história também, mas para filosofia é algo novo, então tenho que estudar mais ainda para tentar fazer com que haja uma qualidade maior das aulas de filosofia para os alunos, obviamente, terem prazer em aprender a filosofia, beleza? Bom, o vídeo fica por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, vá lá, assiste as minhas aulas, a playlist lá de aulas do curso de História para o primeiro ano do ensino médio. E se você gostou, dá um like, que isso vai ajudar bastante no desenvolvimento desse canal. Até a próxima!